bom dia. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante de Ciências Biológicas bacharelado pela Unirio e faço parte do Laboratório de Biosistemática de Anfíbios, orientado pela professora doutora Ana Teles e projeto orientado por Vitor Sampaio Matias. Nosso projeto é denominado Ontogenia do Girino de Ladisnasos, e para começar eu vou falar um pouco sobre o Parque Nacional da Tijuca, que é onde esses animais são encontrados. O Parque Nacional da Tijuca é um dos maiores parques urbanos do mundo, localizado no Rio de Janeiro, e é um importante fragmento da Mata Atlântica. Ele apresenta cerca de 40 espécies de anfíbios, o que é uma grande variedade para o Rio de Janeiro, e é dividido em 4 setores: Floresta da Tijuca, setor Serra da Carioca, setor Pedra Bonita e setor Pretos Povos. Agora falando um pouco sobre a família Elodidae, ela apresenta 3 gêneros: Crossodáctilos, com 14 espécies, Ilodes, com 26 espécies, e Megalósia, com 7 espécies. Todos esses gêneros eles são compostos por espécies diurnas, com um pouco de atividade no início do período noturno, com exceção de Megalósia puna. A sua distribuição atualmente ela é conhecida e variada do nordeste do Brasil até o sul do Paraguai e norte da Argentina. Já o gênero Ilodes tem a maioria de suas espécies endêmicas do Brasil. A espécie do nosso projeto ela é endêmica do Rio de Janeiro a Santa Catarina, com uma grande abundância no Parque Nacional da Tijuca. A sua atividade é diurna e tem uma reprodução contínua. Na imagem, nós podemos ver que a larva da espécie possui um dorso marrom ao longo da superfície lateral do corpo, com algumas manchas e pontuações marrons na musculatura e na nadadeira caudal. Já o indivíduo adulto ele é predominantemente marrom, também com manchas ao longo do dorso, que se estendem até as patas traseiras e dianteiras, e em vista dorsal possui um rosto arredondado. Bom, mas qual a importância do estudo da ontogenia, ou seja, do desenvolvimento dos anuros? É necessário esse estudo para que haja um entendimento das relações filogenéticas e também um esclarecimento de diversas questões taxonômicas sobre esse grupo de indivíduos. Então, com isso, nossos objetivos foi procurar possíveis diferenças temporais no desenvolvimento de Ladisnasos, também fazer uma comparação de seus diferentes estágios de desenvolvimento, de acordo com a tabela de Gosner, e fazer uma observação de relação do crescimento da larva de Ladisnasos com outras espécies de Elodidae. Para nossa metodologia, nós trabalhamos com indivíduos de Ladisnasos já fixados na coleção de anfíbios da Unirio, mas também foi necessária a coleta ativa, com 4 voluntários utilizando pulsar durante 10 minutos, sendo coletados os indivíduos de Ladisnasos acima do estágio 25. Toda a coleta foi feita no Parque Nacional da Tijuca, nos locais Cachoeira do Horto, Horto 1 e Horto 2, Cachoeira das Almas, Cascata Gabriela e Cachoeira Cristal. Para a conservação dos espécimes, todos foram sedados, fixados e preservados em laboratório, e para a medição foi utilizado um paquímetro. Então, como resultado, nós tivemos a análise de 125 indivíduos, e o comprimento total, na medição desses indivíduos, o comprimento total no estágio 25 teve uma grande variação entre mínimo e máximo. Então, foi necessário dividir o estágio 25 entre 25A e 25B. E também, para achatar as curvas, alguns estágios foram agrupados. Agora, partindo para os resultados, nesse primeiro gráfico, nós temos as medidas de comprimento total, comprimento do corpo e comprimento da cauda. Todos sofrem uma variação significativa, sendo o comprimento total uma variação muito grande entre 25A e 25B. Aqui no segundo gráfico, nós temos as medidas de largura do corpo, distância interocular, largura do disco oral, distância internasal e distância internasal. A distância interocular é a que sofreu, entre a largura do disco oral e a largura internasal, foi a que sofreu uma maior variação, tendo um crescimento de 25A até os estágios 41 a 44, mas a largura do corpo é a que mais se destaca pela variação das medições, sendo que apresenta uma grande variação
entre os estágios 25A a 25B e também até os estágios 26 a 29. Obtém um pico nos estágios de 30 a 34 e logo depois tem uma diminuição. Aqui no gráfico 3, nós temos as médias das medições de altura máxima da cauda, altura máxima do corpo, distância do olho ao focinho e distância da narina ao focinho. Distância do olho ao focinho e narina ao focinho foram as que menos obtiveram variação ao longo dos estágios, mas a altura máxima da cauda e a altura máxima do corpo nós podemos observar que também obteve uma grande variação entre os estágios 25A e 25B, até entre os estágios 26 e 29. Aqui nós temos uma prancha com os indivíduos apresentados em 25, estágio 25, estágio 36, estágio 38, estágio 41 e estágio 42. Aqui nós podemos observar uma grande variação de altura da cauda, a altura do corpo, a largura do corpo, a altura do corpo também, a formação das patas traseiras primeiro, e logo posteriormente a formação das patas dianteiras. Bom, para nossa discussão, nós precisamos frisar que essa grande variação de crescimento no estágio 25, que foi necessário dividir entre o estágio 25A e 25B, também ocorre na espécie Megalosia guildi, fator observado por Silva, e na espécie de Lodes nasus, observado por Santana. Esse estudo de Lodes asper ainda não foi publicado, mas foi um trabalho realizado no Laboratório de Biosistemática de Anfíbios da Unirio, então eu tive o aval para utilizar esses gráficos inéditos aqui nesse trabalho. Então, aqui nós podemos comparar os gráficos de comprimento total, comprimento do corpo e comprimento da cauda entre Lodes nasus e Lodes asper e Megalosia guildi. Nós podemos observar de cara que todos apresentam um grande crescimento de 25A a 25B, mas logo após, Lodes asper, por exemplo, ele não tem um crescimento contínuo do 25B a 26, de 26 a 29. Já a Lodes asper apresenta esse crescimento. E Megalosia guildi, nós podemos observar que ele teve que ser dividido entre 25A, 25B e 25C, ainda por ter uma maior variação do que essas outras duas espécies da mesma família. Aqui, nesse gráfico, nós podemos observar a altura máxima da cauda, a altura máxima do corpo e distância do olho ao focinho e narina ao focinho. Todas elas não apresentaram grande variação. Aqui em Megalosia guildi nós só temos as variações de altura máxima da cauda e altura máxima do corpo. E nós podemos observar novamente que Lodes asper é a que mais se destaca por não apresentar não ter um crescimento contínuo entre 25B a 26 e 29. Já o Megalosia guildi tem esse crescimento, por mais que seja um pouco menor do que Lodes nasus. Já nesse gráfico, nós podemos observar novamente o mesmo padrão de crescimento. De 25, Megalosia guildi apresenta um crescimento grande de 25C a 26, assim como Lodes nasus, mas Lodes asper não apresenta até um decaimento nesse crescimento, talvez por causa do número de indivíduos que foram analisados, mas esse padrão se difere bastante de Lodes nasus e Megalosia guildi. Bom, então as nossas conclusões foram que o lento desenvolvimento no estágio 25 de Lodes nasus, ele pode acontecer pelo fato de seu desenvolvimento acontecer em riachos, uma água permanente, então seria possível para ele se utilizar de um maior espaço de tempo para o crescimento da larva inicial, tendo um maior crescimento do corpo, uma largura do corpo, para que depois haja uma maior energia para gastar
tá? Perdão, um maior crescimento na cauda para que haja uma maior energia para o crescimento do corpo posteriormente. E também podemos observar que houve uma similaridade no processo de ontogenia das espécies Lodes dasper e Megalosia guild, podendo estar também em outras espécies da família Lodidae. Aqui tem as referências do projeto, e muito obrigada.